O médico que entender que se ele tiver ferramentas, skills de vendas, a pessoa que tá acomodada achando que, porque eu tô bem, meu consultório tá, ela vai ser atropelada por essa pessoa. Felicidade, pra mim, é um fluxo de caixa positivo. A melhor ferramenta de marketing chama-se jornada do paciente. Qual que é o passo a passo inicial para começar a se atentar a construir uma jornada do paciente? Fala turma, tudo bom? Bem-vindos e hoje a gente tem um episódio especial e bem focado. Você que é da área médica, você que é médico, a gente está com um super convidado aqui hoje e a gente vai navegar por vários temas que tenho certeza que vai te ajudar muito a ter muito mais resultado. A gente vai falar da parte financeira, a gente vai falar da parte contábil, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de muita coisa. Então, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Érico Melhado, irmãozão. Poxa. Esse cara que eu conheço há tantos anos, Exato. Quanto tempo? 12 anos, já trabalhamos juntos em vários lugares. Perfeito. E, cara, que legal ter aqui você hoje, porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar à classe médica. Então, pra gente começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu negócio, da Doc Concierge, e aí a gente começa a ir a fundo aqui em vários temas aqui que a gente tem pra falar hoje. Show. Primeiro é um prazer estar aqui, como o Lucão falou, a gente se conhece há 12 anos, já trabalhamos juntos, acompanha aí o Vence, as redes sociais, tudo, então o prazer é meu estar aqui. Eu acho que a gente vai fazer um papo muito bacana para os médicos, vamos entrar em assuntos importantes e que são fundamentais, na verdade, né, para a parte administrativa da carreira de um médico. Mas deixa eu me apresentar, cara. Sou Érico Melhado, sou sócio e fundador da Doc Concierge e da Narval Capital, que é um braço do nosso grupo também. A Doc a gente criou há 7 anos, né? E aí a ideia da Doc, ela nasceu dentro da minha casa. A minha irmã é médica, pediatra, neonatologista, e durante uns 10 anos, eu e meu pai, a gente vinha conversando, mas mais ele me provocando, falando, nossa, filho, como a classe médica não se organiza financeiramente, por vários motivos, né, Lucão? Mas eu acho que eu sempre cito 3, que são os principais. Falta de tempo, você deve ter médicos e conhecidos na família, ou amigos que são médicos, eles não têm tempo, eles não respondem, falta tempo para as coisas pessoais, né? Então a falta de tempo é um fator fundamental. Segundo, falta de conhecimento básico em qualquer coisa que se refere à vida financeira administrativa, né? As faculdades da área da saúde, mas a medicina especificamente, ela é muito técnica, né? Então o cara estuda lá 6 anos para se formar, depois mais 4 de especialidade, então, ou seja, são 10 anos no total, extremamente técnico. Nada, né? de gestão, nada de vendas, nada de como fazer a clínica operar direito e ganhar dinheiro. Absolutamente nada, e mais do que isso, nada sobre qual o modelo de trabalho que hoje né? Eles vão sabendo isso ao longo dos contatos com os mais velhos, médicos mais velhos. Então, essa questão da falta de conhecimento básico é uma coisa que pegou bastante. E a questão do brasileiro, né? Nós, por cultura, a gente acaba pulverizando muita coisa, né? Então, mesmo a gente sem ser médico, eu vou fechar um seguro, alguém me indica um corretor. Eu vou abrir um CNPJ, alguém me indica um contador, né? Aí eu preciso investir no meu marketing, até uma agência que faz para mim aqui, aí já é a terceira pessoa. Sobrou um dinheirinho, eu quero começar a investir meu dinheirinho. Aí, indico um assessor de investimentos. A gente está falando de 4 pessoas rapidamente diferentes, né? Imagina para um médico que não tem tempo, não tem conhecimento, e aí tem que pulverizar muito toda a parte administrativa, né? A gente olhou isso e falou, tem uma oportunidade aqui. Começamos a pesquisar, obviamente, isso foi há uns 10, 12 anos atrás. A gente abriu a Doc Concierge em 2017, mas a gente começou com a ideia muito antes. E a gente fez um benchmark principalmente fora do Brasil. O que tem fora do Brasil para médico que pega isso e fala assim, médico, vai trabalhar que eu vou cuidar da sua vida administrativa. E aí no Canadá, especificamente, a gente encontrou uma empresa e que veio com esse conceito de concierge financeiro para médicos. Você pensa, um concierge é uma pessoa de um hotel, de uma viagem ou qualquer coisa do tipo, e você não relaciona com a parte financeira da sua vida, né? A gente falou, é isso. Essa palavra concierge, ela vai fazer com que a gente consiga, quase sem explicar o que a gente quer, né? E aí a gente olhou para o Brasil, não tinha ninguém na época, ainda não existe ninguém que faz exatamente, mas que fazia muito sentido, que é você pegar na mão do médico e cuidar de tudo da parte administrativa financeira, que eu considero básico, mas se ele quiser, né? Então, o conceito de one-stop shop mesmo,
Mas com isso, para ajudá-lo a ter mais tempo, né? Porque qual que é a grande atitude, Lucão? O médico acaba negligenciando a parte administrativa, né? Ele acaba deixando de lado por falta de conhecimento. O que a gente faz como ser humano, né? Aquilo que a gente não conhece, que sai da nossa zona de conforto, a gente fala, depois eu dou uma olhadinha, depois eu olho isso. Só que na profissão da medicina, na profissão de médico, é fundamental ele olhar as questões tributárias, as questões financeiras, as questões de gestão de pessoas, de uma série de coisas que nós vamos falar aqui. São aspectos que mudam completamente o jogo dele. Completamente o jogo dele, né? E só pra ir, eu não me apresentei, eu tenho 38 anos, sou o Érico, pai de 2 filhos, casado com a Luana, amor da minha vida, e sou, como eu falei, sócio fundador da Doc Concierge. Boa, animal, irmão. Só puxando um gancho aqui pra todo mundo que talvez não é da área médica, mas tá ouvindo aqui, é legal que a gente já começa a ver aprendizados do mundo das vendas e do mundo dos negócios só nessa primeira fala, no sentido de, olha só, quando ele fundou a Doc Concierge, primeiro, viu uma dor latente do mercado, definição de um público-alvo muito bem direcionado, o branding já trazendo nome. Então, olha só como são coisas específicas e muito importantes para você, que é um empreendedor, né? Que não é simplesmente por acaso que você tem um negócio de sucesso. É tudo muito bem pensado desde o primeiro dia. Então, enfim, para todo mundo aqui já fica uma aula de negócios também em cima de tudo isso que a gente vai falar. Mas, beleza, vamos partir do começo, né? Pensando nas dificuldades e principalmente, antes da gente ir para o mundo das vendas, do resultado, a gente sempre fala, principalmente na nossa formação em escala e modelo de negócio, que o modelo de negócio, ele é a base de tudo. Quando você tem um bom modelo, um modelo que envolve modelo tributário e tudo mais, cara, você já cria um solo fértil para todo o resto que você vai criar. E eu sei que ali na Doc, né, você vê que existem direcionamentos ali de mercado, dentro da lei e tudo mais, que o médico, principalmente nessa parte contábil, pode ter ali benefícios e pode ser bem direcionado. Qual que é um primeiro trabalho contábil / financeiro quando você começa a atender esses médicos e clínicas? Perfeito. Hoje, Lucão, 99,9% dos médicos tem que abrir um CNPJ. Né? Então, seja logo após a formação, seja quando ele passa na residência, ele quer fazer um plantão, mas 99,9% tem um CNPJ. A primeira coisa que eu vejo que é muito comum, um erro muito comum, é ele acabar, que eu dei o exemplo anteriormente, acabar escolhendo um contador por indicação de alguém. E muitas vezes esse contador que é indicado, ele não é especializado na área da saúde. E felizmente ou infelizmente, mas acho que infelizmente no Brasil, a gente tem normativas que saem quase todo dia, seja na área da saúde, na área de desenvolvimento de software. Então, se ele é um contador que não acompanha, um primeiro passo, por mais, às vezes é mais barato, às vezes ou não, mas é um passo que prejudica ele, porque aquele contador não vai acompanhar somente a área da saúde. Então, acho que a primeira coisa eles acabam optando por uma indicação. Né? Dentro do mercado médico tem muito isso, né? Eles se indicam em muitas coisas, nós vamos falar disso até mais pra frente quando a gente entrar em vendas, enfim. Então eu acho que a primeira coisa dentro do terreno tributário, é você ter um contador específico da área da saúde. Por quê? Porque ele vai seguir as normativas, ele vai entender do seu mercado, ele vai entender a sua falta de tempo e vai tentar te atender da melhor forma possível, entendendo a sua realidade. O que acontece? Muitos não vão. E aí aí tem uma questão tributária. A tributação do Brasil é mega complexa. Ela é simples porque existem basicamente 3 regimes tributários, mas dentro disso você tem um caminhão de coisas, né? E muitas vezes, pela comodidade do contador, ele coloca todo mundo no Simples Nacional. Né, que é Sim, muitos negócios, nossa, é impressionante, né? Ele coloca, por quê? Porque o contador faz um monstro, né, nos outros regimes tributários porque ele quer ficar ali no Simples Nacional. Então ele exatamente, ele faz que os outros regimes são um monstro e deixa todo mundo no Simples. O que acontece? Muitas das vezes esse contador faz isso porque operacionalmente é muito mais fácil, né? E aí na medicina eu vou entrar um pouquinho mais além. Tem até o fator R, que é um fator de redução tributária no Simples, que você consegue reduzir, sair do anexo 5 para o anexo 3, e aí você reduz de uma carga de 15% para 6%. Só que por que o contador muitas vezes não faz? Porque primeiro não tem conhecimento, ou muitas vezes por preguiça. Porque operacionalmente é mais difícil. Você tem que gerar 28%. Aí eu vou entrar no técnico, tá? Mas 28% do seu faturamento tem que ser folha de pagamento, seja um prolabore do médico, ou seja um funcionário, uma secretária, enfim, para que você possa ter direito a esse fator R. Então, ou seja, o cara tem que rodar uma folha. E às vezes, operacionalmente, isso dá Só quer emitir a nota e tá tudo certo pro cliente. Só quer emitir a nota, simplificar as guias e coloca. Então, o que eu vejo? Todo mundo começa assim.
que acontece, uma hora ele percebe, mesmo negligenciando muitas vezes o médico, ele percebe e fala, pô, mas eu tava pagando 13 e agora eu tô pagando 19, o que aconteceu? E muitas vezes isso acontece no meio do ano. Ele já estourou o teto do Simples Nacional. E aí ele só vai poder mudar o regime tributário em janeiro do ano seguinte. O que acontece, ele fica pagando mais imposto durante um período, 6 meses, enfim. Independentemente de quanto acontece, estourou o Simples, não tem jeito, é só no ano seguinte. E o contador não faz, principalmente os que não trabalham com a área da saúde, eles não fazem um planejamento tributário anual, porque dá trabalho, né? Então ele acaba botando naquela esteira de produção do Simples Nacional, vai todo mundo para lá, e aí o que acontece? Você tem um percentual de imposto que você paga mais por um período, que é dinheiro no bolso do médico, né? Médico é um profissional autônomo, certo? Qualquer 2% que ele economize de imposto é dinheiro no bolso dele no final, né? Então eu acho que dentro desse terreno de tributação, a primeira coisa é escolher um contador que seja da área da saúde, que conheça a área da saúde. Segundo, buscar um conhecimento básico, não negligenciar, porque acho que a parte tributária é uma das mais importantes, tá? Por quê? Porque é isso que eu falei, qualquer percentual que você consegue salvar dentro de uma carga tributária é dinheiro final no seu bolso, na sua conta corrente, né? E aí, quando você tem um conhecimento básico, você provoca o seu contador algumas coisas, né? Primeiro, se você está no Simples Nacional, a questão do fator R. Então, poxa, eu tenho um fator R que me reduz a carga tributária no Simples? Tem, não tenho? Tá bom, eu vou estourar o teto do Simples. Qual é o próximo? Normalmente é o lucro presumido, que hoje a maior parte, eu brinco, né? No começo da carreira é Simples Nacional, porque você vai dar um plantão, outro. Depois você acaba indo para o lucro presumido. Você vai crescendo, por enquanto ainda os médicos vão crescendo, já vamos falar sobre mercado também. Mas aí vai para o lucro presumido, e dentro do lucro presumido, você também tem normativas e talvez caminhos legais, obviamente, e aqui a gente vai falar sempre de coisas 100% legais, que podem te ajudar a reduzir a carga tributária. Então, no lucro presumido, quando ele vai, por exemplo, dependendo da especialidade e do percentual de faturamento dele que se refere a exames ou procedimentos, ele consegue pleitear uma redução da carga tributária através de um benefício chamado equiparação hospitalar, que o nome basicamente é autoexplicativo. Você equipara a um hospital-dia ou a um hospital. Clínica ou um hospital, é tipo isso. Basicamente, quais são os conceitos aqui? Você tem que ter minimamente... conta de padaria aqui, 70% do que você fatura entre exames e procedimentos. Então, obviamente, nem todas as especialidades elas vão ter direito a isso, mas você tem 70% do seu faturamento vem de um exame ou de um procedimento, mesmo que seja microprocedimento, já é um primeiro passo para você poder pleitear. Estar no lucro presumido é o segundo, né? E aí você tem duas formas de fazer isso, basicamente. Via liminar, via judiciário, né, que é liminar. E aí, aprovada a partir daquele momento, você pode começar a ter essa redução. Em linhas gerais, para a gente não ser extremamente técnico aqui nesse papo, mas você consegue reduzir o imposto de renda, em vez de 32%, ele cai para 8%. Nossa. Então, no total, na conta total, você consegue salvar até 40% de imposto. Caraca. Equiparado a um hospital. De novo, não é para todo mundo, cada caso é um caso, mas ele tem que ter grande parte do faturamento dele entre exames e procedimentos, fazer isso ou via liminar ou via administrativa, mas a via administrativa ela é mais complexa, porque você tem que seguir as regras da ANS, do número do artigo 1 ao artigo 4, e é muito difícil. Tá bom. Porque tem uma série de detalhezinhos. Então, a via liminar, você vai para o juiz aprova o seu caso. Já tem jurisprudência, e aí a redução tributária é maravilhosa. Mas um detalhe importante, olha como é importante você ter um contador, nem todas as notas deste médico vão sair com uma carga menor. Por quê? É só aquelas de exames e procedimentos. Uma consulta do dia a dia, tributação normal do lucro presumido. Tem que fazer certinho até para depois não ser... Tem que fazer certinho. Ser pego fazendo coisa que, enfim... Perfeito. E você tem que treinar a pessoa que emite, né? Normalmente não é o médico, então é o contador. Por isso ser especializado, ele tem que entender o que colocar na descrição da nota, qual a natureza da empresa que permite aquela equiparação, e muitas vezes até a secretária emitindo também tem que tomar esse certo cuidado. Só um detalhe aqui, quando a gente fala de equiparação, porque é um assunto muito em alta no mercado médico. E eu vejo muitos médicos chegando querendo retroagir 5 anos. Agora a liminar saiu, o juiz deu ao meu favor, eu quero retroagir 5 anos desse benefício. Aí eu pergunto para ele assim,
Você já viu o governo devolver dinheiro para alguém? Né? Aí tem muito contador que tenta pegar o médico nisso. Não, a gente além de equiparar, assim que sair a liminar, eu vou pegar o retroativo de 5 anos. Cuidado, né? Quem muito quer, fica sem nada, né? E você pedir pro governo te devolver os últimos 5 anos que você pagou a mais de imposto, eu nunca vi. Né? Então eu falo normalmente lá, lá na empresa que, vamos olhar daqui para frente? Já foi, você já pagou, vamos pegar daqui para frente. Então muito cuidado, porque às vezes o querer demais, né, te prejudica, porque você tá pedindo pro governo devolver dinheiro, e aí às vezes acaba que ele ele vai querer fiscalizar a sua empresa, ele vai querer entrar no detalhe da sua empresa. Começar a achar pelo em ovo que tá parecendo ovo e aquela história. Então, a parte tributária é isso. Acho que ter um contador específico, não negligenciar, entender minimamente o básico de contabilidade, que não é complexo. A complexidade está no dia a dia. E você tendo um contador da área da saúde, você vai poder ter esses benefícios e cobrar mesmo do seu contador um planejamento anual. Boa. Porque a vida do médico ela muda muito rápido. Às vezes ele está num ano achando que vai faturar X, ele fatura 2X, e se ele não está prevendo isso, ele pode ter... Vai pagar muita mais. Mais. Olha que interessante, Turão, porque dentro do Vendas a gente vai falar de vendas, mas no final das contas eu brinco numa formação nossa que eu pergunto, o que é felicidade pra galera? Felicidade pra mim é um fluxo de caixa positivo. Perfeito. Felicidade é dinheiro no bolso e tudo pagar mais. O menos imposto possível pro governo. Não, dentro do possível e da legalidade e tudo mais, vamos se enquadrar. Então assim, às vezes a gente fica pensando muito no futuro, como vender mais, como fazer pra ter mais margem, etc. Cara, é um negócio que uma vez que você arruma, tem um bom parceiro, fazendo um bom trabalho, cara, é lucro no bolso. Exato. 30%, 40% de economia de imposto que você vai ter lucro no bolso. Então, quero que você dê check, tá, turma? Em tudo que a gente tá falando aqui, vai dando check. Cara, contábil. Nossa, nunca tinha imaginado que o mundo era assim. Dá esse check. Procure bons parceiros, contadores, enfim, depois vão te dar um caminho aqui mais pro final fechar, também. Lucão, desculpa te interromper, tem outros modelos. Às vezes a gente está falando aqui de equiparação hospitalar, fator R no Simples Nacional, mas muitas vezes o contador que conhece do mercado médico, ele consegue fazer manobras no aspecto legal, por exemplo, de abrir um segundo CNPJ para manter o primeiro no Simples, e vale a pena porque ele tem bastante folha de pagamento, joga toda a folha de pagamento aqui para ter o fator R. Boa. Então existem manobras, realmente aí no lado bom da palavra, para que ele pague menos tributo. Então não só os benefícios que existem, os benefícios fiscais, né, tributários, mas também um bom planejamento do contador, o que é possível fazer, né? Então só para fechar esse assunto aí, contábil. Boa. Pegamos contábil, vamos financeiro agora, porque tá coladinho ali. O que você vê que são os maiores desafios financeiros? Daí vamos para os dois âmbitos. O financeiro, gestão da clínica médica. Boa. E o financeiro do médico em si, porque tenho certeza que muitos deles, na verdade, junta tudo num bolo só, né? Matou o que eu já ia falar. Qual é o primeiro erro? Eles misturam a pessoa jurídica com a pessoa física. Boa. 99,9% começa a vida assim. Pagando coisa de pessoa física com a conta da pessoa jurídica, pagando coisa da jurídica na pessoa física. Então esse é o primeiro erro, tá? Então, mas... Eles não tratam o negócio, sendo um autônomo, ou a clínica que ele começa a abrir, como um negócio. Não. Na verdade é ele mesmo, então ele mistura tudo. Então, enfim, começa a dar esse direcionamento. O que você acha que é o mais importante que os médicos têm que dar esse check na hora de começar a falar em planejamento financeiro? Primeiro, separar o que é da pessoa jurídica da pessoa física. Ponto. Número 1. Por quê? Porque existe o médico, né? Profissional, capacitado, técnico, que vai fazer um atendimento, uma cirurgia, um procedimento. E existe o empreendedor. Todo médico é empresário. Né? Vamos falar empresário, e realmente ele é empresário, ele tem um CNPJ e o dono da empresa é ele, né? Ou ele um sócio, aí depende, mas ele é empresário, e muitas vezes a dificuldade é isso, de tirar o chapéu do médico técnico e colocar um chapéu do médico empresário, né? E nessa hora é a hora que você tem que primeiro separar as finanças pessoais das finanças do negócio. Quando você vai na finança pessoal, que é a sua primeira pergunta, o ponto mais importante, e aí vocês vão entender o que eu tô falando e vão falar a verdade, é que eles são desorganizados. Simplesmente desorganizado. Eu falo, quando tudo tá no azul, né, médico, a gente deixa de lado. Tá no azul, eu tô levando, tô ganhando dinheiro, tá sobrando. Ele vai postergando aquela organização. Só que muitas vezes o que eu vejo, quando bate lá os 40, 45 anos, e ele manteve essa desorganização desde os 30 e poucos, quando começou, passou 5 anos de formado, ele fala assim, mas eu me aposento daqui uns 25 anos. Quais são as minhas metas até lá? O quanto eu preciso ter de dinheiro para eu poder me aposentar tranquilo?
Ele não tem essa visão. Então, separou. Desculpa te interromper também. Imagina. Até um cara que ganha bem, a gente sabe que médico ainda gasta bem, né? E gasta bem, compra coisa boa, eleva o padrão de vida. Uhum. Daí Então, chega nessa hora de planejar, fala, ixi, gastei pra cá. E normalmente é esses 40 que já começa a ter filho, e fala, poxa, mas já gastei demais, estabeleci um padrão, agora veio 2 filhos, a escola não tá barata. Então, quanto antes ele fizer essa separação, pessoa física e pessoa jurídica, e na pessoa física ele olhar e se planejar financeiramente, e aí é a mesma coisa que eu falo, óbvio que tem médicos e médicos, mas a grande maioria, pelo que a gente falou lá no começo, não tem um conhecimento aprofundado de como fazer isso. É a mesma coisa, eu falo, procura alguém para fazer isso com você. Procura um parceiro, terceirize essa parte. Que no mínimo, se você gosta, você vai aprender e depois tocar sozinho, mas no começo alguém que vai te dar, vai te ajudar a fazer esse orçamento, né, esse planejamento de pelo menos os próximos 5 anos, te acompanhar, entendendo o seu comportamento, porque uma coisa é planejar, às vezes eu falo isso, né? Uma coisa é você pegar uma planilha ou um sistema que aceita tudo e entregar pro médico e falar, cara, olha, você vai bater todas as suas metas bonitinhas. Ok, depois de um mês você vê o comportamento, ele estourou todos o que ele falou que era custo, ganhou menos do que ele achou que ia ganhar. Então, pegar alguém que te acompanhe nesse começo, nesse planejamento e vai te orientando, porque um bom planejamento ele vai estabelecer metas mensais. Né? Metas de redução de custos, metas de quanto ele tem que poupar por mês, percentualmente falando, para que aos X anos que ele quer se aposentar, ele tenha o dinheiro que ele quer ter, né? E aí tem que ser rígido nessa meta, é aquilo. Poxa, eu me propus a 20% do que eu ganho, eu poupar todo mês para investir e fazer o dinheiro trabalhar por mim, tem que cumprir os 20%. Né? Então, puxar a orelha mesmo. Então, a importância de alguém te acompanhar é essa. Os primeiros meses, até que você entre... Ter a accountability, né? O cara te cobrar e tudo mais. Ele te cobrar, ele te ajudar, porque muitas vezes não basta só você planejar, você tem que falar, tá, mas onde eu tiro? Porque às vezes não vai falar aquilo, né? Meu padrão de vida, eu não quero. Calma. Ou não sobrou. Daí, não tem a filosofia de, cara, primeiro você guarda e gasta o resto. Exato. Não, o cara não, ele vai gastar tudo, daí não vai ter o que guardar mesmo. Exato. Então, eu acho que esse acompanhamento de um profissional, a mesma coisa, a gente vai no médico, tá com uma dor específica. Uma dor no ombro. Você vai procurar um ortopedista. Eu terceirizo, né? Ou eu ia lá pegar um remédio e tomar. Não. Tem muita gente que faz isso, né? Se automedica. Mas o certo é você ir num especialista que vai saber daquela dor. É a mesma coisa com as finanças. Você precisa ir em alguém que vai te ensinar e vai te diagnosticar e vai te dar um plano de ação em cima daquilo. E ser acompanhado até o momento que você levanta a mão e fala, poxa, agora eu sei tocar aqui minha vida financeira, obrigado, ou quero você pro resto da minha vida do meu lado para eu chegar lá. Então isso na pessoa física. Nas clínicas e consultórios médicos, o que eu vejo muito que é uma coisa que vem mudando, tá, Lucão? Mas ainda é comum, o papel da secretária, ela fazer de tudo. Né? Então você o médico contrata uma secretária, e muitas vezes com um salário baixo, e ela é secretária, ela cuida da jornada do paciente, ela é administrativo financeiro, então é ela que lança todas as coisas no sistema de gestão, é ela quem cobra, ela quem faz a conciliação bancária, é ela quem lança os pagamentos. E muitas vezes ela não tem nem conhecimento de como faz isso. Ela vai fazendo isso por osmose, com uma orientação. Às vezes falta tempo do médico fazer essa gestão mesmo, sentar e ensiná-la, até por falta de conhecimento dele. Então, a primeira coisa secretária é secretária. Parte financeira administrativa, ou você contrata alguém, administrativo financeiro, e aí sim essa pessoa vai escolher o melhor sistema para a realidade da sua clínica, ela tem conhecimento de finanças suficiente para fazer o contas a pagar, o contas a receber, a conciliação bancária, montar um demonstrativo de resultado, que é o famoso DRE, e te provocar ao médico, né, na verdade a vocês, onde poupar, como cortar custo, ou vamos ampliar, porque ela tem capacidade para isso, né? Não a secretária. A secretária vai lançar lá e vai te entregar. Né? Alguém que é administrativo financeiro, dentro da clínica, vai te provocar a tomar decisões, né? Ou vai tomar as decisões gerenciais com você. Ou terceiriza. Érico, qual é a vantagem e desvantagem? E aqui não é vendendo meu peixe, não, eu prometo, não é jabá. A desvantagem é que você não tem a pessoa lá no seu dia a dia para fazer a sua gestão direta. A vantagem, você diminui riscos trabalhistas, porque você está terceirizando com uma empresa que vai fazer toda essa parte de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, que é o básico, né? E a hora que você cansou,
bye-bye, quebra contrato e não tem risco trabalhista, mas a desvantagem é que a pessoa não está lá no dia a dia, né? Muitas vezes até você, dependendo do tamanho da clínica, você consegue alocar alguém especificamente para aquela clínica, como se fosse um terceirizado, né? Então, essa parte aqui financeira de uma clínica, primeiro, a gente aqui pode ir muito mais além nessa conversa, tá? Mas parte financeira é isso, não deixar na mão da secretária, ou ter um administrativo interno financeiro que não é barato, ou você achar uma empresa que faça o que a gente chama de o BPO financeiro, Business Process Outsourcing, terceirizar o processo financeiro da sua clínica, né? E existem uma série de empresas que fazem isso. E em termos práticos dentro disso, juntando os dois mundos, você vê a clínica como uma empresa que tem o prolabore do médico e daí faz distribuição de lucros dentro dos lucros de maneira, enfim, periódica, bimestral, trimestral. Sim, é isso. Assim acontecendo? Porque a distribuição de lucros ela é opcional em qualquer regime tributário. Você pode optar como você vai distribuir o lucro, desde que isso esteja lá no seu contrato social, como você vai distribuir, ou vai ser perante a decisão dos próprios sócios, enfim. Mas essa gestão é o que vai permitir o médico nessa separação tirar o que é distribuição de lucro, mandar para a pessoa física e dar a pessoa física fazer a gestão financeira da vida dele. O que muitas vezes acontece em clínicas pequenas ou consultórios pequenos é que ele sai pagando, né? Ah, não, ó, fulana, paga essa conta para mim. Manda para a mulher, é a conta da escola da criança, né? Ou é a conta de luz, ou é a conta, alguma conta do condomínio. Né? Ele pagou com a pessoa jurídica. E isso, o que acontece? Isso você, na hora que você tem que vestir o chapéu de empresário, se mistura demais, né? Então, resumidamente, é você separar nas finanças pessoais, fazer um bom planejamento financeiro olhando para frente, pensando que você não vai trabalhar eternamente, nem quer, né? E nas finanças de negócio, você pensar que a secretária não é o seu administrativo financeiro, a não ser que você seja muito pequeno ainda. Aí no começo, ok, às vezes não tem nem verba para isso, mas no momento que você tem, ou você contrata um administrativo, ou você terceiriza esses processos para justamente você saber o seu negócio, se ele está no vermelho ou no azul. E aí você tomar as decisões gerenciais. Daí talvez a provocação pra gente ir pro próximo tema, até que você citou essa palavra, às vezes a pessoa fala, não, mas a minha secretária é boa, ela sabe e tudo mais. Só, cara, tem tanta coisa além disso que tem que fazer. E daí você citou uma das coisas, que eu acho que ela já vai entrar nessa jogada, que você falou, jornada do paciente. Perfeito. Então, dado que a gente falou de contábil, de financeiro, então você preparou, você tá num terreno fértil, num solo ali firme pra você construir seu negócio, vamos olhar pra frente. Então, como que você tem novos clientes, como que você fideliza esses clientes, etc. E você falou justamente isso, jornada do paciente. O que é isso? Como que o médico tem que encarar essa jornada? Bom, você deu quase todas as respostas aí na pergunta. Exatamente. Boa. Fidelizar, vende, são palavras que você está falando, que a jornada do paciente é o melhor instrumento, né? A jornada do paciente é uma coisa bem recente, assim, é um tema, não é que ele é recente, mas ele ganhou força recentemente. É algo fundamental na vida de quem tem uma clínica ou um consultório, porque uma jornada de paciente bem desenhada, Lucão, ela é um processo detalhado que visa oferecer uma experiência de atendimento personalizada. Então, o que é o Lucas, a experiência do Lucas vai ser diferente da do Érico dentro de uma clínica ou um consultório, né? Então, é uma experiência personalizada, eficiente, tem que ser eficiente e eficaz, né? Entendendo que quais são as necessidades específicas de cada paciente, quais são as expectativas desse paciente com o tratamento, com aquele médico, e principalmente qual é o comportamento individual de cada um. Olha quão profundo é uma jornada do paciente. Ela é uma coisa de personalização, ela é uma coisa que passa do momento de um contato, às vezes no WhatsApp, ao período que ele tem que retornar, ou que ele deveria retornar e não retornou, processos detalhados. Por quê? Você vai fidelizar. Você não só vai fidelizar, e passa pelo médico também, tá? Às vezes o médico acha que ele não tem que estar envolvido nessa jornada. Pelo contrário. Qual é o cheiro dentro da sala do médico? Como ele vai estar vestido? Qual vai ser a ordem de atendimento dele? Qual tipo de atenção ele vai dar? Se a pessoa que é a secretária, que na minha opinião, isso foi legal que os médicos começaram a entender, que quem tem que tomar conta disso é a secretária, qual o papel maior da secretária? É cuidar da jornada do paciente. Boa. É dar esse atendimento personalizado. É entender as expectativas do Lucas, o comportamento do Lucas perante o tratamento. É isso. Porque aí a hora que ele chega dentro da sala do médico, o médico já tem todas as informações. Poxa, o Lucas tem a expectativa de tratar uma dor específica e ele tá preocupado porque ele já ouviu falar que esse tratamento é dolorido e é caro. Então o médico já chega sabendo, e aí ele tem caminhos, se o processo é detalhado e bem desenhado,
para chegar lá e acalmar, explicar, dar informações, tudo dentro de uma expectativa. Só que aí entra um porém dentro disso tudo, né? Dentro dessa jornada. A gente está sendo vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Qual a palavra certa? A gente recebe informação de tudo que é lado hoje. Então, o que o ser humano vem criando? Que é agilidade. Agilidade no atendimento. Agilidade no atendimento, na hora que ele manda um primeiro contato. Agilidade na hora que ele chega no consultório, porque ele não quer ficar esperando. Ele quer entrar na sala do médico, ele quer que o médico entenda o que ele precisa. E agilidade também na hora de pagar, de ir embora. Então, assim, a complexidade hoje é essa. Você desenhar uma jornada eficaz, eficiente, que entenda as necessidades pessoais, mas que seja ágil. Desde o primeiro contato até a saída dele. E aí tá o segredo da fidelização. Se você tem essa jornada bem desenhada, você tem basicamente um cliente fiel. Que por mais que aí a gente entra depois num papo de marketing, mas por mais que o CAC, o custo de aquisição desse paciente tenha sido alto, se você tem esse processo e você fideliza, o mercado médico é o mercado maior boca a boca que tem. Ele vai contar para o paciente, para a vizinha, ele vai contar para a família que ele foi num dermatologista, num reumatologista, que é top de linha, porque o processo da jornada foi maravilhoso. E aí, pagou tudo esse CAC. Porque aí o custo do próximo é zero, começa a vir... Uma indicação, que é CAC zero também. CAC zero, e aí vai embora, né? Então, eu acho que hoje, sem perguntar qual a melhor forma de venda, né? E é muito engraçado, porque você tem vários tipos de médicos. A nova geração, médicos que estão muito bem, mas precisam entender, nós vamos falar de vendas, precisam entender que o mercado vai mudar, e já está mudando. Por mais que ele esteja com o consultório lotado, com a clínica lotada, o mercado vai mudar. E entender que a melhor ferramenta hoje de marketing chama-se jornada do paciente. Experiência personalizada do paciente. Boa. Essa é que vai vender. Óbvio que tem toda a sua importância, o restante a gente vai entrar nisso, mas a jornada do paciente é o que vende, cara. O que você falaria que são para quem nunca prestou muita atenção nisso e fala, cara, meu negócio acontece porque acontece, né? Porque eu fui aprendendo, porque eu fui fazendo e tal. Qual que é o passo a passo inicial, né? Os 3 checks, assim, que o cara tem que dar para começar a se atentar a construir uma jornada do paciente? Como que você daria um primeiro direcionamento, assim, para os médicos, os principais pontos de atenção? Se a sua secretária é a pessoa ideal, boa, ponto número 1, porque é ela quem vai ser... Você está dentro da sala, ou dentro de uma sala de consulta ou de procedimento. Se a secretária é a pessoa que você quer e é a pessoa preparada para cuidar dessa jornada. Segundo, contratar uma empresa para fazer essa jornada. Você não vai conseguir desenhar ela sozinha em todos os detalhes. Você vai ter que ter alguém que vai desenhar essa jornada com você. E terceiro, os processos. Né? Eu acho que assim, entender se na verdade, desculpa, não é os processos, é encaixar a jornada nos seus processos. Boa. Porque cada clínica tem um processo. Cada especialidade tem um processo. E dinâmicas diferentes. Você pega, vamos dar um exemplo aqui, um dermatologista estético. Ele tem todo um processo diferente de um ortopedista. Né? Um que é entender a dor, ver se é cirúrgico ou não. O outro, às vezes, é um dermatologista estético que já vai sair para a sala do lado, que já vai fazer a aplicação de um microprocedimento para a pessoa já sair feliz. Olha como são jornadas diferentes, processos diferentes. Então, saber se a secretária é a pessoa ideal para isso, contratar alguém para desenhar essa jornada, seus 3 checks. E o segundo é desenhar a jornada de acordo com os seus processos. É interessante da secretária agora, me veio aqui na minha cabeça. Voltando para o assunto da administração, muitas vezes o cara tem uma secretária que está cuidando do administrativo, mas sabendo que ela não tem esse know-how, mas está ali cuidando mal ou menos, né? E não tendo tempo, muito provavelmente, ou não sendo treinada para cuidar da jornada do paciente. Perfeito. Então ele acaba não fidelizando muito bem o cliente para vender mais e fazendo um trabalho meia boca na parte financeira também, né? Perfeito. E eu falei isso algumas vezes com você em conversas informais, que a secretária ela tem um papel fundamental, que recentemente os médicos começaram a perceber. Que não basta contratar uma indicação e quanto menos eu pagar melhor. Não, pelo contrário. Faça um baita processo seletivo. Se você tiver disposição a pagar bem uma secretária, vale muito a pena. Porque ela vai ser o seu cartão de visita. Ela que vai cuidar da jornada. A gente vai falar de venda. Vamos entrar em vendas? Quem vai vender? Ela faz parte do seu branding, ela faz parte pro primeiro olhar, das vendas, tudo, né? É ela que tá, por mais que tenha hoje inteligência artificial, bots e tal, é ela que no final vai ter que responder um paciente antes dele chegar.
E aí entra a jornada desde aí, né? Quantas vezes a gente não entra em contato com o médico, a pessoa fala, deixa eu só verificar com o doutor se ele tem essa disponibilidade, e não retorna nunca. O paciente é menos. E o médico começou a perceber a importância dela, porque e mesmo os que estão muito bem, não, meu consultório está lotado. Imagina que ele não perdeu de paciente nessa estrada, nesse caminho, né? Então, eu acho que a secretária, ela hoje tem um papel fundamental, junto com a jornada. Ela é responsável da jornada, né? Eu falo muito para alunos nossos aqui também, tem muita gente que vem aqui, empresário e tudo mais, e fala, Lucas, é que eu não tenho tempo, né, para focar no próximo passo, porque, cara, tem muita demanda operacional do meu dia a dia que eu tenho que fazer, e eu sempre provoco, eu falo assim, cara, você tem que botar um gerente de operações, gerente financeiro, não é um custo, é um investimento. Exato. Porque você já tá tendo um custo de oportunidade, que enquanto você tá deixando de ganhar dinheiro, porque você tá deixando de ir pra rua, deixando de cuidar da estratégia, você tá gastando, mas na verdade é um custo de oportunidade, você tá deixando de ganhar dinheiro. Então a melhor coisa é botar alguém que sabe fazer o negócio direito, que vai fazer muito melhor do que você faz, e te dá tempo de cuidar do próximo passo. Lucão. É a mesma lógica da secretária, né? É uma boa secretária, não é custo, é investimento para a clínica e tudo mais, né? Total. E começou a virar essa chavinha, tá? Boa. Começou. Assim como o que você está falando é muito interessante, porque é o que a gente está falando da terceirização. Quanto mais você consegue terceirizar aquilo que você não tem conhecimento, mas com pessoas que são especializadas na área médica, melhor para você. Te libera tempo para fazer o que você estudou 10 anos ou mais para fazer. Boa. Assim como a secretária tem que olhar para a jornada do paciente, o médico tem que olhar para o paciente. A parte técnica, né? Independente da especialidade. Essa divisão ela tem que ser muito clara. E nesse meio aqui, né, entre obviamente uma secretária e a parte técnica, você tem a administrativa financeira, você tem a parte mesmo de RH, você tem todo um mundo aqui que hoje existem empresas terceiras, que você especializado. Aí você pega um concierge para fazer. Não, óbvio, pode pegar, mas existem empresas terceiras que podem fazer isso para você, né? E se esses processos são muito bem desenhados, cara, terceirizados com as pessoas certas, e a secretária tá redondinho, muitas vezes libera tempo até da agenda dele para lazer com a família. Boa, isso aí. Ou até mesmo para faturar mais, cara. Não preciso olhar para isso que tá todo mundo olhando. Eu vou abrir minha sexta-feira à tarde que eu tinha para fazer as partes administrativas, eu vou abrir para atender mais e faturar mais. Né? Olha que loucura. Então, eu acho que essa virada de chave é importante na vida do médico. Antes da gente falar de venda, a gente tá falando da secretária, eu quero puxar isso daqui. E como que treina no dia a dia? A secretária, beleza, peguei isso, eu vou botar lá na jornada, estamos definindo o processo. Como que é treinamento? Existe uma metodologia para treinamento de secretária? Como que você vê isso? Existe, né? Aí fazendo um jabazinho a gente tem, né? E de novo, tem que ser da área da saúde, tem que ser um treinamento de secretária de clínica ou consultório. Hoje, os treinamentos eles são basicamente online, com uma parte personalizada, mas eu falo 80% das dores dos médicos para com a secretária são iguais. 20% é personalizado. É porque é uma coisa muito específica, que eu dei o exemplo da dermatologista estética, ou de um ortopedista, enfim, ou de uma gineco-obstetra, que é totalmente diferente. Vai nascer agora, o médico tem que parar e correr para lá, né? Mas 20% é personalizado, 80% das dores são as mesmas. Então a metodologia é você saber quais são essas dores e treinar elas. Eu digo 3 aspectos fundamentais: postura, rotina e vendas. Boa. Ela tem que ter a postura correta, e aí postura passa por vestimenta, passa por educação, mas, educação no sentido não de formação, mas claro. Para com os pacientes. Você tem que ter a parte de rotinas muito bem desenhadas, os processos muito bem desenhados, e a parte de vendas. Entrando especificamente em vendas, vou trazer aqui estatísticas do mercado, olha que legal. Como é que você pode dar dica, falar para o médico que tem até um tabu aí, né? Ainda existe esse tabu de vendas? Existe, mas está melhorando. Tá. Acho que vocês podem até ver pelas formações, quanto está cada vez mais crescendo mais médico, né? O que acontece mercadologicamente, Lucão? A gente já tem mais de 500 mil de médicos, tá? Em 2025. Tem se formado entre 50 e 60 mil médicos por ano. Então, logo, vamos ultrapassar a casa do 1 milhão. Quando ultrapassarmos a casa do 1 milhão, essa velocidade de crescimento não é acompanhada pela velocidade de vagas em residências ou mesmo de oportunidades de trabalho. O que vai acontecer com o mercado?
vai ter muito mais médico do que oportunidade. Uhum. Então vai ter uma densidade de médicos, talvez a maior do mundo, eu chutaria, Caramba. versus o número de vagas e oportunidades. O que isso traz? O médico vai ter que aprender a vender. Uhum. Diferenciar, ter o diferencial competitivo dele, saber se posicionar, tudo. Mesmo o que tá bem. Uhum. Mesmo que tá bem, ele vai ter que aprender, ele vai ter que ter estratégia de vendas. Uhum. E isso passa pela jornada, tudo que a gente falou, isso passa pela jornada do paciente. Boa. Isso que automaticamente, se ela é positiva, ela vende por conta do boca a boca. Isso passa pelo treinamento da pessoa que vai cuidar dessa jornada. Uhum. Isso passa pelo próprio médico, quebrar esse tabu. Ah, eu não sou aquele médico que quero vender uma cirurgia. Para! Uhum. Se aquele paciente ele tem todas as indicações para uma cirurgia, você tem que ter na ponta da língua como que é, quanto custa, como que é com os convênios, quais são os procedimentos, qual o pós-cirúrgico. Geralmente eles falam... Não, vê com a secretária Vê depois, com a secretária. Né? Depois vê lá com a... Vou dar um exemplo. Vê lá com a Helena, que a Helena vai cuidar vai te explicar tudo. Não, cara. Não, porque se essa for a jornada, quando você tiver médicos que entenderam que o mercado vai mudar, que não vai ter vaga de especialista para tudo, porque existe um mundo, né, Lucão, que é o mundo dos especialistas que entraram na residência, e vai chegar uma hora que não vai ter todo mundo especialista, vai ser pós-graduado, como já começou, né, porque não tem vaga para todo mundo. E o médico que entender que se ele tiver ferramentas, skills de vendas, seja para ele mesmo treinar a secretária, ou seja, para ele dentro de uma sala de consulta, fazer uma venda, a pessoa que está acomodada achando que, porque eu tô bem, meu consultório ela vai ser atropelada por essa pessoa. Porque essa pessoa vai desenhar uma baita jornada do paciente, vai treinar a pessoa, vai ter as técnicas, ferramentas e skills de vendas, e o paciente vai querer ir nessa pessoa. Tecnicamente ele pode não ser o melhor, mas você tem que unir as duas coisas. O que a gente mais vê por aí é a empresa que o produto... Quem disse que o produto melhor é o que mais vende, né? Mas se ele tiver as duas coisas... Ele pode não ter o melhor produto, mas ele pode ter um bom produto. E se ele tiver as skills de venda... É o custo-benefício no final das contas. No final das contas... A proposta de valor está adequada ao que ele quer. Se o médico entregar aquilo que ele está vendendo, ele vai ter muito sucesso. Então eu acho que o mercado vai mudar. Boa. E não é curto prazo, Curto prazo. Tô falando assim... Muito rápido, né? Próximo é curto. Vai médio para os próximos 5 anos é outro mercado. Entendi. É outro mercado, outra dinâmica. E se o médico, se você não aprender a vender, depois você lembra desse episódio aqui. Se você não aprender a vender, e vender é assim, é entender as estratégias, é entender as ferramentas, né? Porque vendas a gente já sabe, vendas não é sobre quem fala melhor. Não é o médico que fala melhor. Técnica, fundamento, processo, né? Então, se você aprender isso o quanto antes... E treinar uma pessoa para também você duplicar, né? Porque a venda ela começa lá na secretária e termina nele. Termina não, depois volta para a secretária, né? Circular quanto antes você aprender, quebrando esse tabu de que eu não sou um médico vendedor. Não, são técnicas, são ferramentas. Assim como você teve técnica para fazer uma cirurgia, isso tem que estar dentro do seu dia a dia. Porque o dono da empresa é ele. A gente não fala muito isso, né, empresário? A gente fala, poxa, se uma empresa não é focada em vendas, ela não vai existir trabalho pro restante. A empresa precisa vender. O médico é a mesma coisa, ele é o dono da empresa dele. Se ele não tiver as técnicas e não souber vender, a secretária não vai saber vender. Ou talvez nem tenha espaço para a secretária, porque ele não vai ter volume. Né? Nem precisa da secretária. Eu acho que é isso. Acho que vai ter essa quebra. Existe o tabu, mas nós vamos quebrar rápido. É engraçado que hoje é a estrutura médico-secretária. Tem que ser vendedor CX. Exato. Né? Agora é uma empresa mesmo, é um negócio. Exato, é perfeita analogia. Boa. Perfeita analogia. Que o CX é o jornada do paciente. Boa, perfeito. Né? Vamos falar mais de vendas agora, vendas e marketing, né? Vamos entrar nesse mundo. Mas eu quero perguntar uma coisa antes, daí você falou um negócio. Não, porque o médico com a agenda cheia e tudo mais. Princípio básico de vendas e posicionamento vai muito da precificação, né? Sim. E a galera erra muito nisso também, né? Sim. E eu acho muito engraçado quando o cara, né, bate no peito e fala assim, eu tô com a agenda cheia até o final do ano. Só ano que vem agora. Eu falo, meu amigo, então sua precificação não é errada. Exato. Você poderia estar vendendo muito menos mais caro e ter mais tempo. Exato. Como que você vê isso, esse lance da precificação? Voltando para tudo que a gente falou, é uma das coisas que eles negligenciam. E olha que interessante, tá mudando, mas sabe como é que o médico formava preço? Era assim, quanto vai custar sua consulta? Eu sou um ginecologista. Vai custar 500 porque a minha chefe cobra 650. Opa, só porque ela é sua chefe? Mas peraí, ela tem os mesmos custos que você? Ela tem as mesmas ambições? Ela tem um consultório próprio ou não?
Então, formação de preço não é sobre isso no mundo médico, não é sobre o momento da sua carreira. Óbvio que isso influencia, você tem que saber se posicionar, a carreira ela é crescente, mas quais são os seus custos? Quais são, como você quer se posicionar dentro da sua especialidade? Qual é a sua ambição? Às vezes a sua chefe cobra lá 650, mas porque ela quer ficar atendendo a 650, é o que ela gosta, ela vai atender, vai tirar Você não, você quer crescer, você quer duplicar, você quer ser a maior clínica de oncologia do Brasil, você quer ter mais de 2 unidades, são ambições diferentes. O que acontece, Lucão? Eu vejo que o médico perde muita oportunidade de começar, quando ele vai abrir um negócio, uma clínica ou um consultório, fazer uma consultoria de precificação, fazer um design dos serviços dele de uma forma que ele pode ser individual, ou você fazer uma venda de pacote. Principalmente em algumas especialidades. O que acontece? Ele não tem as skills hoje, a não ser que ele vai estudar para fazer esse design de serviço. Ele vai ter que contratar alguém, uma consultoria ou uma agência que faça com ele o design dos serviços dele. Coloca lá pacotinho básico, pacotinho plus, ou só consulta individual, ou quanto vai custar minha cirurgia. Formação de preço, isso é conceitual. Isso se baseia muito em mercado, pesquisa, sim, diferencial? Porque formação de preço você tem 2 aspectos, o custo e o mercado, basicamente, resumidamente, né? Você tem, tá bom, seus custos, quando você fizer todo o cálculo para chegar no preço, através dos seus custos e da sua margem desejada, tá bom, este preço final se adequa ao mercado, né? Sim, não, então vamos fazer ajustes, então vamos oferecer menos coisa, mas o ponto é que o médico não tem esse design de serviços. Mas vou além, ele não faz, nunca fez, não faz... E não faz de maneira circular e constante, porque o mercado muda muito, e ainda mais nesses próximos anos com tanta gente, o cara tem que estar de olho nisso o tempo todo. Exato. Ajustando proposta de valor diferencial competitivo com o preço dele para estar bem posicionado. Perfeito, e muitas vezes ele aumenta assim, eu vou aumentar R$50 porque eu quero. Acho que dá na hora acho que dá, melhor quando chega alguém, dá para aumentar uns R$50. Não dá não. Quais são os seus novos custos? O mercado está cobrando quanto para esse mesmo... Até, às vezes dá para aumentar muito mais, na verdade, né? ou às vezes dá para ele aumentar e lançar produtos ou um pacote de serviços complementares para vender junto. Aí começa a estratégia de cross-sell, de upsell, de esteira de produtos e tudo mais. Às vezes a margem menor tá na chegada e a margem maior tá no que você vai vender junto. Então, poxa, eu vou vender mais barato do que os outros aqui para trazer o Lucas para dentro do meu consultório, mas depois o meu valor agregado aqui é muito maior. Se ele sentar na minha cadeira, eu sei que eu converto depois. Eu sei que eu converto, porque eu tenho as técnicas de venda, porque eu investi na jornada do paciente, a minha secretária é treinada. Se eu cobrar mais barato só para o Lucas entrar aqui, eu sei que eu vou fidelizar o Lucas. Perfeito. E aí eu vou conseguir vender, que de fato é uma venda, eu vou conseguir vender os meus outros serviços que têm margens superiores. Perfeito. Tudo intencional, né? Talvez o médico que tá ouvindo isso agora, ele fala, não, eu já faço assim, isso. Mas você faz porque foi acontecendo, exato, né? Não necessariamente foi estudado, foi intencional e tá na melhor performance possível. Ou fez e tá naquela zona de conforto. Será que não é a hora dele? Ponto de interrogação aqui para você. Será que não é a hora de rever? Mercado, rever custo, rever formação de preço, rever design de serviços. E aí entra a jornada do paciente, treinamento de secretária, mas rever tudo isso, fazer um investimento, que é investimento, que óbvio tem a parte financeira, mas é um investimento para um próximo passo, ou para um degrau acima, dependendo da ambição de cada um, obviamente, né? Beleza, estruturado, tá tudo desenhado, secretária treinada, jornada do paciente, design de produtos, gostei desse design de produtos, é uma frase legal, vou usar mais. E para vender, o que você considera para o médico ele se tornar, ele internalizar isso de que ele é vendedor? Que dicas você pode dar para esse cara para ele realmente começar a vender e adotar isso no dia a dia dele e no ser dele, no falar, cara, eu sou um vendedor, eu sei vender, é simplesmente só estudar técnica de vendas, ou para o médico você acha que tem um direcionamento bem específico? Eu acho que um direcionamento específico não, Lucão. Eu acho que tem a quebra do tabu, dele entender que ele é o dono da empresa e qualquer empresa, seja ela de qualquer mercado, de qualquer segmento, se você não vende, você não tem faturamento e, consequentemente, obviamente, enfim, vendas é um número, toda empresa tem que ser focada em vendas. Ele se preparar, ou seja, ele ter formações, né, de pessoas específicas com cursos de vendas bons, porque não existe uma, vamos dizer assim, uma virada de chave no mundo médico. O médico é um ser humano como qualquer outro, e a gente já sabe disso. Não é porque ele fala bem, o que fala melhor é o que vai vender mais. Não, às vezes é o que implementou tudo o que a gente falou aqui de forma disciplinada e consistente.
Esse é o que vai vender mais. O que talvez tenha que ser feito especificamente para um médico é ele entender muitas vezes que o lado de lá, quando ele entra na sala dele, o médico, a palavra do médico basicamente é o que ele vai fazer. É um pouco do que eu tenho lá na Doc, né? Como a gente desculpa fazer a analogia, mas como a gente é concierge, eu elevo a expectativa dele. E se eu entrego, eu conquisto e fidelizo ele num nível... O que você falar, ele vai fazer. O que eu falar, ele vai fazer. Sai do Simples Nacional, vai pro lucro presumido, investe em jornada do paciente agora, contrata uma secretária diferente. Vamos mudar seu preço, vamos mudar aqui as suas entregas, vamos fazer não sei o quê. A venda não se torna mais fácil, porque você criou autoridade e dentro de uma sala de consulta ou de procedimento, quem é a autoridade? A autoridade máxima é do médico. Então assim, ele já tem isso. A autoridade já joga ao favor dele. O que ele precisa fazer é desenvolver as técnicas e entender que não tem menor problema ele saber vender para o paciente lá de lá. O menor problema, porque ele é a autoridade. O que o paciente está esperando é exatamente... O direcionamento que eu faço. Só que ele, óbvio, né? Aqui a gente tem que separar o joio do trigo. Ele tem que vender aquilo que é de fato, porque senão eu tiro no pé. Né? Então, de novo, se ele tem todas as indicações para uma cirurgia, o médico tem que saber falar. O médico tem que saber falar o antes, o durante, o pós, e já falar do processo com o convênio, e já saber como fazer isso de uma forma que o paciente fala, vou fazer com você, doutor. Ele sai da sala já com uma cirurgia agendada. Ou sai da sala para uma dermatologista, para a sala do lado já para fazer uma aplicação de alguma coisa, né? Então passa por quebrar o tabu, entender que ele é a autoridade máxima e que se ele tiver as técnicas e ferramentas com preparação, isso aí ele tem que se preparar, né? Ninguém, de novo a gente volta, ninguém nasce vendendo, pode falar bem, mas tem técnica, tem processo, tem estratégia. E aí, dentro dessa autoridade, que já é uma baita ferramenta, o mais difícil para nós, às vezes, é criar a autoridade. Exato. Ele já tem, ele estudou para isso, ele merece ter essa autoridade. Agora é ferramenta. Boa. É ferramenta. E entender que a pessoa do lado de lá tá esperando isso dele. Às vezes ela não vai ter a condição, e aí ele vai ter que ter estratégia, que é o que a gente tá falando de mudança do mercado. O que eu acho que o mercado vai acontecer é que se o médico não for inteligente também de ter produtos e serviços, às vezes, para alguém que chega com esse contorno de objeção, com alguém que chega e fala, mas não tem esse dinheiro. Tá. Tem as outras soluções, tem, enfim, o downsell ali que ele pode fazer, onde empresas hoje que dão crédito para paciente parcelar, uma série de ferramentas que ele tem que ter, isso constrói dentro da jornada, que se ele contorna uma objeção na hora. Boa. Ah, você não tem? Então peraí, eu tenho um parceiro que é a fulana de tal, que consegue te dar crédito com juros muito baixos para você fazer sua cirurgia. Boa. Fala com eles, fala com o Érico, fala com o Lucas, tá aqui o contato dele. Mas vamos marcar, vai dar certo. É vendedor, é empresário, é tudo. Hoje em dia não, é qualquer coisa que aparece, fala com a secretária, que nem foi treinado por isso, que tá emitindo nota fiscal. Tudo errado. Exato. Sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai procurar o concorrente. E o concorrente, se ele tem esse parcelamento, ele vai fazer com ele. Então, por isso que eu falo, óbvio, ainda é um mercado, tá? Vamos também, não é que é desesperador hoje da noite, não. Ainda é um mercado, você se formando especialista, você tem um mercado para navegar, mas futuramente não, cara. Não muito distante não vai ter. E aí ele vai ter que ter você não vai mandar pro concorrente. Boa. Ou esse cara que tinha agenda cheia vai começar a ver a agenda diminuir. Por quê? Porque o concorrente tem parcelamento de cirurgia para quem não tem convênio, porque... e aí vai, obviamente, de nichos, né? A gente não vai generalizar aqui. Claro. Óbvio, a gente não tá generalizando 100% dos médicos. Mas a gente tá falando mercado. Né? Então, quem for criativo, quem for dedicado a essa parte de estratégia, de finanças, de vendas, de marketing, de jornada, de treinamento de secretária, vai sair na frente, vai ter estratégia. Muito bom. E tá, falamos de venda, mas tem um passo, o último, né? Pra gente, eu acho que é o mais importante, é gerar essa demanda. Sim. Aí a gente fala de posicionamento, de marketing, eu sei que tem gente que tenta fazer negócio específico para médico, principalmente. Sim. Sei também que mercado médico, mercado de advocacia, tem alguns mercados que é um pouquinho mais nebuloso, até o que você pode fazer, como que você pode mostrar, né? Médicos, por exemplo, que mexem mais com a estética, esse lance de antes e depois, mas enfim, como que você vê esse mundo do marketing, do branding, do posicionamento, para fazer direito, para gerar boas demandas, para o médico ter um posicionamento ali na internet, em redes sociais principalmente, que cria uma autoridade já desde o começo, como que você vê isso tudo? Cara, eu acho assim, é muito interessante o comportamento
pré-pandemia em relação ao marketing e comportamento pós-pandemia. Que na pandemia o que aconteceu foi, da noite para o dia, parou de trabalhar, os hospitais fechados não, mas a não ser para atendimento de Covid, tudo fechado, se eu sou cirurgião, não tem cirurgia, não pode cirurgia eletiva, e aí começaram a fazer live. Aí vinham, né, pra gente. O que é live? O que é Instagram? Preciso ter Instagram. Aí começou aquela onda de Instagram. E começou a história do marketing, né? E muitas vezes, a gente é recente, a gente tá falando de 4, 5 anos para trás, né? Mas muitos médicos viraram especialistas em marketing, né? Eles acham que eles são especialistas em marketing. E marketing é uma coisa mega complexa, né, cara? Marketing eu falo que é um ecossistema. Você é formado em marketing, Eu sou formado em comunicação, depois eu fiz administração, mas minha primeira faculdade foi é um ecossistema. Não há nada no marketing que você faça, a não ser raras exceções. Não há uma ação específica de marketing que vai mudar o seu negócio. É um conjunto de ações bem pensadas e estratégicas que vão te levar onde você quer. Então, voltando ao exemplo da pandemia, todo mundo achava que ia virar influencer depois. Poucos viraram. Ok. Com méritos, talvez com ferramentas, com técnica que eles foram estudar. Mas são pouquíssimos. São poucos. Você cita nomes assim, 10, nem fecha uma mão, eu acho, né? Então, aí a gente entra. O que funciona e o que não funciona? Tem que primeiro entender que marketing é algo que o médico também não tem conhecimento. Então, existem empresas e pessoas e agências específicas que tem que entender o que você falou, as regras do mercado, o que o CFM deixa, o que pode, o que não pode. Entender que só os posts certos nas redes sociais não é o que vai captar o seu paciente, que só você fazer um tráfego pago, mídias pagas, também não é o que vai lotar o seu consultório. Você só cuidar da jornada também não é só o que vai lotar, apesar de eu achar que aqui está um ponto, melhor ponto. Você ter um bom site, ou você ter uma boa marca, não é isso isoladamente. E aqui a gente vai entrar no marketing por fases da carreira, né? O médico está começando, está abrindo a clínica e consultório, óbvio, o CNPJ dele e vai para uma linha de clínica e consultório, obviamente ele tem que criar uma marca. E dar devida atenção para esse momento. É a sua marca. É as cores da sua especialidade. A sua marca representa o seu posicionamento. E dentro de uma especialidade, Lucão, você pode ter vários posicionamentos diferentes. Vamos usar a própria dermatologia. Tem a dermatologia estética, tem a dermatologia clínica, tem a dermatologia cirúrgica. Você tem três, assim, rapidamente, dentro de uma mesma especialidade. Então, a sua marca vai representar o seu posicionamento. Ótimo, você fez sua marca, tem bonitinha, você vai ter que usar essa marca, toda a sua identidade visual em todas as suas comunicações. No seu consultório, nos materiais digitais ou impressos, no seu site. Aí entra um parênteses, site é uma coisa mega importante. Hoje, as pessoas entram no site, elas pesquisam. Você está conversando num bar, me fala o Dr. Lucas. Já vai lá. Ou ela vai no Instagram, e no seu Instagram tem o site, ela clica no seu site para ver. Ou ela vai no seu site para depois ir no seu Instagram, para conhecer quem é o Lucas. Então as duas coisas tem que ter junto. Então um bom site que funciona bem, que indexa bem ao Google, que ele vai crescer com as ações corretas é super importante. O que eu vejo muitas vezes é o médico pegar um site que vem de vamos dizer assim, eu fecho um pacote de divulgação e que tem direito a ganhar um site. Aí o site, pô... Mequetrefe, aquele exato, sitezinho. Aí não dá, né? Então aí você tem um site. Aí depois do site, você tem a sua rede social, que também segue aquela identidade visual que você fez com carinho. Pensando no posicionamento. Você vê duas redes sociais diferentes pro médico e pra clínica ou só depois eu acho que as coisas se misturam, né? Tá bom. Eu acho que as coisas se misturam. Porque até pra você ganhar engajamento, você ter uma só te torna as coisas mais fáceis, né? Bom. Mas eu acho que até, falando de site e rede social, são posicionamentos completamente diferentes. Eu brinco, né? A analogia que eu faço é que a rede social é a vitrine da loja. Tá. Né? Porque aí o médico vem assim e fala, mas eu não sou aqueles que vou ficar fazendo vídeo. Eu falei, você não precisa. Você tem que ser você, de uma maneira profissional. Então, porque, querendo ou não, é a vitrine da sua loja. Perfeito. Ela está relacionada ao seu site, que é relacionado ao seu negócio. Então, é a vitrine da sua loja. Mas, ao mesmo tempo, uma pitada pessoal vai bem. No que você conecta, né? No que você humaniza. Exato, Perfeito. Conexão genuína. No que você se sentir confortável. Não precisa fazer vídeo. Quer postar uma foto, ou quer só, sei lá, fazer um depoimento pessoal do que você acredita. É isso, né? Mas são coisas diferentes e complementares. Porque, de novo, o exemplo que eu dei, numa conversa lá de bar, um jantar, um almoço, por onde ele vai entrar? A gente não sabe se é pelo site ou pela rede social.
Então ele precisa estar conectado. As duas coisas Mas muito bem arquitetado, um mandando pro outro muito também. Muito bem arquitetado, com a mesma identidade visual, que você tire a fricção de... Ele tem que se sentir mais ou menos no mesmo ambiente. Forma como você desenhou o seu site, tem que entrar na sua rede social lá e tá lá as mesmas cores, o mesmo posicionamento, a mesma coisa. Então olha o caminho, né? Isso independente da fase, aqui eu tô falando de uma evolução. Às vezes começa só desenhando a marca, mas a importância de desenhar a marca certa lá atrás. Total. E aí ele vai crescendo, ele vai fazendo as coisas, vai fazendo o site, vai posicionando a rede social, e aí ele vai. A gente chega lá na parte de mídias pagas, né? Aqui eu acho, uma das coisas que eu acho que você até chegou a me perguntar, né? O que não funciona mais? Eu não acho que mídias pagas não é que não funciona mais, mas todo mundo tá fazendo. E às vezes a verba que você usa lá, você poderia estar investindo na jornada do seu paciente. Óbvio, para muitos ainda dá muito certo, porque eles começaram anterior, o Google já entendeu, ou qualquer que seja a ferramenta, Meta, enfim, já entendeu, e você já tem os algoritmos já trabalhando para você. Quem está começando muitas vezes não vê esse resultado no curto, porque não é um resultado de curto prazo. Vou ligar um anúncio, vai vir paciente, pronto, meu funil. Vou lotar meu consultório se eu fizer um bom site, uma boa rede social e investir R$2.000, R$3.000 no Google todo. Não vai. Não é assim, existe um tempo, né? Existe uma constância. Boa. Dentro do site você de repente ter textos de blog, ter coisas da sua profissão, da sua especialidade, que o Google vai falar, pô, esse cara manja desse assunto. Mas às vezes faz um, depois de 2 meses faz outro, depois de 3 meses faz outro, né? Então acho que as mídias pagas fazem parte também de uma estratégia de marketing, mas avaliando com o seu parceiro que cuida do seu marketing, se o que você está gastando não vale gastar no próximo passo, que eu acho que é a jornada. Boa. Isso aqui é o que a gente falou muito e eu quero ressaltar. Porque isso aqui, se bem desenhado, bem investido, vende sozinho. O paciente volta e volta acompanhado. Você quer voltar onde você é bem atendido. Onde a pessoa que você vai voltar vai lembrar da última conversa. Vai lembrar que você gosta de um cappuccino e não de um café. Vai saber exatamente todo o seu histórico. Vai cobrar na hora certa. Vai te avisar que você precisa voltar para fazer um procedimento. Você quer voltar nesse lugar. E você, quando você quer voltar, o que você faz naturalmente? Você fala para todo mundo. Aos 4 cantos. Então, e no mundo médico é isso. Então, investir aqui é tão importante quanto todo o restante que a gente fez. Investiu, desenhou a jornada de acordo com os seus processos, você precisa treinar quem vai ser responsável por isso. Então, para mim, você fala, onde eu vou investir depois que eu tenho minha marca pronta? Se você já tem sua clínica, seu consultório, já tem sua marca, já tem seu site, é jornada e treinamento. Boa. Não é mídia paga. Boa. Mídia paga hoje é briga de foice. Principalmente nas especialidades estéticas e etc. É briga de foice. Você tem que estar lá, você pode estar lá, mas eu vejo muita gente colocando muito dinheiro e não investindo aqui. E marketing é tão amplo, né? O pessoal faz a analogia, né? Do farmácia. O que é marketing para uma farmácia? Tem estacionamento na frente. Sim. Então você vai 2 farmácias, uma tem estacionamento, outra não tem estacionamento. É verdade. Isso é marketing puro. Fazer demanda. Então é isso, você tá falando. Marketing, às vezes o médico olha e fala assim, não, é anúncio no Instagram, é anúncio no Google. Não, cara, o marketing é a jornada do paciente. É o cara vir, voltar acompanhado, boca a boca, fluir da melhor maneira possível. Perfeito. E o que acontece muitas vezes, Lucão, é que o colega teve sucesso. E é isso, né? Eu falo muito que o mundo médico, ele é muito fechado, né? Fechado num bom sentido, assim. Eles confiam muito uns nos outros. Então, eles se falam muito, seja em intervalos de plantão, seja se encontrando em centros cirúrgicos, eles falam muito sobre o que está acontecendo na vida deles, tributariamente, com o contador, com seguros, com as coisas, e do marketing. Poxa, cara, meu consultório lotou, agora eu tô com, acredita que veio 10 pacientes esse mês Aí o colega acha que é só começar que vai ter 10 pacientes. E aí, às vezes atropela todo um processo que começa com posicionamento, que começa uma empresa avaliando se tem coerência o seu posicionamento com tudo que você construiu de marketing, qual é o budget que você tem disponível, aonde nós vamos alocar esse budget, com qual frequência, com qual constância, com qual disciplina. O cara não chegou lá, né? Se ele falou isso, às vezes foi porque ele queria talvez demonstrar que ele teve 10 pacientes, mas ele não te contou o caminho. O caminho. Ou quanto custou isso, ou tudo que ele teve que fazer por trás. Quanto ele já pôs. Eu duvido que foi assim, pus R$2.000 e veio 10 pacientes. Não. Pode acontecer assim, num tiro... Uma sorte, mas 99% ele teve uma constância, ele viveu algumas coisas antes de ter os 10 pacientes lá dentro, né? É legal isso que você tá falando, porque vendas é todo um jogo de métricas, né? Tudo um jogo de probabilidade e taxa de conversão. Total. Às vezes você falou do site, né? Que é tão importante. Cara, tá lá no seu site que o cara vai entrar em contato, botar nome, e-mail, telefone pra prosseguir.
Só que o cara fez ali o site mequetrefe Sim. e a taxa de conversão do site do cara é 5%, né? Precisa entrar 20 pessoas no site para uma colocar. São pequenos ajustes de branding, posicionamento, que a taxa de conversão vai para 10%. Sim, total. Cara, é o dobro de leads, é o dobro de vendas. Exato. Então, às vezes, você quer vender mais. Cara, muda o seu site, deixa o seu site melhor, tal, que pronto, vai vir o dobro de pessoas, você vai fazer o dobro de vendas. É basicamente Todos os pontinhos que a gente Todos falou. os pontinhos. Nenhum sozinho vai fazer o marketing dele. Todos os pontinhos bem olhados. E olha que louco o que você tá falando. O lead entrou. Ele conseguiu aumentar esse percentual de conversão. Para quem vai o lead? Para quem vai? Na secretária. Muitas vezes ele não treina a secretária. É o que eu falei, eu passei essa semana passada. Precisava marcar um médico e eu estou esperando até agora ela me devolver se o médico pode ir na data ou num horário na data. Até agora. É fogo, né? Até agora. Dá vontade de ligar pro médico e falar, cara, você sabe que a sua secretária não voltou e você tá perdendo um paciente novo. Que, pô, eu te achei, foi uma indicação, óbvio, mas eu fui no seu site, entrei em contato com o seu WhatsApp. Cara, é um lead quase qual o custo de aquisição de você? Quase, é zero, foi uma indicação que entrou em contato. E sua secretária não me respondeu. Então, além de tudo isso, eu volto para cá. Pensar que além do ecossistema, quem vai cuidar desse lead? Tá bom, converti, ele tá entrando no meu consultório. Quem vai cuidar da jornada, da experiência desse cara? Olha a importância que tem uma secretária. Olha a importância que tem um desenho de um processo de jornada. Né? Fora tudo que você falou. Às vezes um ajustezinho aqui converte mais. Fora o histórico, fora a paciência para entender que os resultados são de médio prazo. Boa. Né? Então, toma cuidado que as coisas não acontecem da noite pro dia no mundo médico com marketing. E que vai ter que investir. E entender que marketing, você começou a investir, não adianta começar a parar. Boa. Você tem que ter um budget que você bota anual para investir em marketing. E aplicar e testar, é muito cultura da experimentação também, né? Erros e acertos. E aí, às vezes, a agência que você tá tendo, você não tá feliz, muda, mas não para. Não para porque você perde tudo o que você construiu até agora. Boa. Né? Então, marketing primeiro, é fundamental. Segundo, eu comecei, eu sei que vai ser pro resto da vida. Boa. Mais ou menos, se eu vou crescendo, eu vou botando menos, mas vai ser pro resto da vida. Animal. Érico, cara, a gente falou de contábil, a gente falou de financeiro, a gente falou de jornada do paciente, a gente falou de treinamento de secretária, a gente falou de vendas, a gente falou de precificação, a gente falou de posicionamento, falou de marketing, bastante coisa. Dá pra gente falar, mas deixar a gente falar o dia inteiro. O dia inteiro. Cara, é muita coisa, é o mundo, de novo, é o que você falou. Médico é um empresário, é uma empresa, e uma empresa, como qualquer outra empresa, cara, tem N áreas, N coisas. Então, cara... Falamos de modelo de negócio. De modelo de negócio, exato. Equiparado, não equiparado. Tudo. Duas empresas, um CNPJ, dois, quais são as manobras que você pode fazer como modelo de negócio? Animal. Eu sei que você se segurou, claro, a gente tá aqui para agregar para a turma, mas agora pra gente finalizar, fala um pouquinho mais da Doc, como o pessoal te encontra, porque eu sei que você, dentro da Doc, sendo um concierge, você acaba, tudo isso que a gente falou, tá? Você fala com muita autoridade, dá pra ver, porque você vive isso no dia a dia. Quantos clientes você já tem, cara, o que você faz? A gente tá há 7 anos no mercado, eu brinco internamente que a gente ainda é uma empresa, uma criança de 7 anos, tem muito aprendizado a ser feito, um caminho enorme. Hoje a gente já tem mais de 1.500 clientes da área médica, então, ou seja, a gente vem crescendo num modelo de concierge mesmo, que é muito interessante porque é um modelo personalizado, né, cara? É um modelo, assim, que eu pego na mão dele. Então, o Dr. Lucas é diferente do Dr. Érico, que é diferente da doutora, então, assim... E assim, a gente vem crescendo com muita consistência e entregando uma experiência muito legal. Então, assim, churn baixíssimo. Mercado, a gente hoje atende os 27 estados, porque isso é uma coisa boa da pós-pandemia, né? Muita coisa dá para fazer online. E hoje até as próprias prefeituras se atualizaram, então você consegue abrir empresa em qualquer lugar do Brasil de uma forma online. Mas, cara, a gente vem crescendo, eu acho que tem um caminho. Tudo que a gente conversou aqui, obviamente, eu ofereço na Doc, porque a ideia do concierge, ela me permite, né? O legal desse conceito é que eu posso agregar coisas no meu cardápio e tirar coisas que eu vou sentindo do mercado. Como a gente agora tem construído aí em primeira mão um ecossistema de coisas que vão ser agregadas aos serviços que eu ofereço, desde contábil, finanças de negócios, investimentos, seguros, marketing. Eu vou começar a ir para caminhos que vão agregar nesse ecossistema. Então, talvez ter um banco digital, talvez ter uma parte de recrutamento de secretária. Tem uma série de coisas que a gente vai desenhar para cada vez mais ser tudo num único lugar. Legal. E as informações serem rápidas. Lembra da agilidade que eu comentei? A agilidade hoje é fundamental, principalmente no mercado médico. Você ter as melhores tecnologias, as melhores ferramentas e ser ágil
É fundamental. Porque o médico às vezes para no meio de uma consulta ou outra e quer falar com você sobre tributação. Legal. Em 10 minutos. Uhum. Se você não tiver esta agilidade, você perde o cara. E aí, para me encontrar, acho que a gente pode falar, eles vão deixar aqui o link da Doc Concierge, entre em contato, vai ser um prazer a gente bater um papo, entender o cenário de cada um de vocês, e o que a gente puder ajudar, obviamente, a gente vai ajudar. Sabendo que é solução personalizada, né? Às vezes o cara tá com um negócio contábil, às vezes o cara quer tudo, então Sim, você tem um leque ali que você vai montando ali junto com... O conceito é One Stop Shop, é que ele tenha, quanto mais concentrado ele tiver, independente de ser na Doc ou não, melhor para ele. Melhor para o gerenciamento da vida administrativa dele. Então o conceito é esse, mas lá no nosso site, depois ele vai dar uma olhada, a gente vende por pacotes, né? Pacote básico, pacote plus em cada um dos serviços. Eu quero tudo, né? Você pode ter básico de um, o plus do outro, o premium no outro. Pô, eu quero investir na jornada premium do meu paciente. Ok, mas a minha contabilidade é básica. Tá bom. Vamos fazer um pacote que atenda, dentro das nossas soluções, o seu cenário atual. Animal. Tá? Turma, muito legal, hein? Cara, dá pra ver que tem muita autoridade, muito conhecimento, mais de 1.500 clientes. Então, enfim, dá uma olhadinha lá com muito carinho ali pro fazendo meu jabá, eu faço. Se você não quer fazer, eu faço. Não, cara, mas o papo é muito legal. É isso. Mas deu pra ver, cara, aqui pra mim, ó, o Ian aqui, nosso videomaker, vai concordar. Foi uma aula de negócios, não foi uma aula só pra médico. Porque a gente falou de tudo, de negócios como um todo. E todo empreendedor que talvez tá ouvindo aqui, que não é doutor, não é médico, cara, com certeza ele aprendeu muita coisa. Porque é legal, tudo que um negócio tem. Então, cara, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. É um prazer. Um sucesso a gente estar junto nessa caminhada muito aí. Legal, cara. Muito mas conta com a gente também e a gente vai marcar próximas aí, porque eu tenho certeza que são muitas dores. Vamos. O que vocês precisarem presencial, a gente vem, conversa com os médicos, conversa nas formações. Prazer foi todo meu, cara. Uma boa ideia aí, médicos. Uma formação para médicos, quem sabe. Poxa, por que não, né? Vamos pensar aí numa parceria. É isso aí. Mas, cara, prazer foi meu. Bom te ver, tamo junto, cara. Valeu. E se você gostou desse episódio, desse formato de trazer especialistas de mercado, comenta aqui, deixa o like, obviamente, segue o canal, mas nos comentários coloca o que você mais quer ver, qual que é a sua área de atuação, que tipo de profissional você quer que a gente traga aqui para conversar e te espero no próximo episódio. Tchau.